Se você está ouvindo isso agora, talvez não seja por acaso. Eu sou Alice Monteiro e você está no canal Locra. Existem histórias que não escolhem leitores. Elas chamam. Histórias sobre deuses antigos, monstros que nunca desapareceram, e pessoas comuns que descobrem, tarde demais, que o mundo nunca foi tão seguro quanto parecia. Neste audiolivro, você vai atravessar mares proibidos, segredos enterrados pelo tempo e decisões que mudam destinos para sempre. Aqui, heróis não nascem prontos. Eles erram. Eles sentem medo. E, ainda assim, seguem em frente. Então ajuste o volume, coloque seus fones de ouvido. E prepare-se. Porque a partir de agora, nada do que você acredita sobre o mundo vai continuar o mesmo. Bem-vindo e bem-vinda à segunda temporada de Atelfen. A história começa, agora. Capítulo 3. Lar Doce Lar. Emília despertou com a sensação errada de leveza, como se o mundo tivesse esquecido de segurá-la. O ar raspava sua pele com força, arrancando fôlego, e o som do vento dominava tudo, alto demais para pensar. Quando abriu os olhos de vez, o céu se estendia infinito ao redor, azul cortado por nuvens brancas, e o corpo dela despencava em queda livre. O estômago virou, o coração disparou, e o pânico veio rápido demais para ser elegante. Não, não, não! A voz saiu arrancada, perdida no vento. Ela tentou se orientar, mas não havia chão, nem horizonte estável. Apenas o vazio e, muito abaixo, um brilho azul que parecia água. Foi quando a lembrança de um livro que leu atravessou sua mente como um tapa. Ele dizia que cair na água de grandes alturas era tão mortal quanto atingir concreto. Emília fechou os olhos, os dedos se contraindo por reflexo, preparando-se para o fim que vinha rápido demais. Então algo a puxou. Foi um movimento firme, decidido, envolvendo sua cintura e interrompendo a queda como se o próprio céu tivesse freado. O vento ainda gritava, mas agora havia controle, peso e presença. Peguei você. A voz era familiar demais para ser real, calma demais para aquela situação absurda. Emília abriu os olhos com cuidado, com medo de que o simples ato pudesse desfazer tudo. Seth estava ali. Ele a segurava como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, um braço firme ao redor dela, o outro ajustando o equilíbrio no ar. Os dois não caíam mais. Flutuavam, descendo devagar, como folhas esquecidas pelo vento. Por alguns segundos, Emília não conseguiu falar. Apenas respirou, sentindo o coração desacelerar aos poucos, sentindo o calor dele atravessar o tecido da roupa, real demais para ser um sonho. Você tem um péssimo hábito de aparecer nos piores momentos. Ela conseguiu dizer, a voz falhando só um pouco. O canto da boca de Seth se curvou num sorriso cansado, daqueles que ele sempre usava quando estava à beira do colapso, mas se recusava a admitir. Eu ia dizer o mesmo. Mas achei melhor salvar primeiro e reclamar depois. Meu herói. Ela murmurou em um tom de ironia, tentando recuperar o tom seco de sempre. Mas precisa mesmo fazer pose? Não é pose. Ele respondeu. É um equilíbrio aéreo improvisado. Técnica avançada. Muito comum. Ela soltou uma risada curta, involuntária, e aquilo pareceu quebrar algo entre eles. O silêncio seguinte não foi pesado. Foi cheio. Abaixo, a ilha surgia lentamente, revelando-se à medida que desciam. Um fragmento verde-dourado cercado por um mar imenso, falésias claras recortando a costa como muralhas antigas. No centro, um lago de águas absurdamente claras refletia o céu, cercado por areia pálida e vegetação densa. Tudo parecia intocado, como se o mundo tivesse esquecido aquele lugar de propósito. Bonito. Seth comentou, a voz mais baixa agora. E meio assustadora ao mesmo tempo. Do jeitinho que os deuses gostam. Emília acompanhou o olhar dele, sentindo o vento quente da ilha subir para encontrá-los. Havia algo de estranho naquela beleza. Um silêncio antigo, atento. Como você? Perguntou ela. Não faço a mínima ideia, ele respondeu, honesto demais para tentar fingir controle. Mas pelo menos não estamos caindo mais. Lá embaixo, a praia começava a ganhar forma. Pessoas pequenas se moviam na areia. O helicóptero estava destruído. O caos contido. Sania estava cercada pelas crianças, distribuindo cobertores, falando rápido demais. O ruivo andava de um lado para o outro, chutando destroços, claramente à beira de um colapso por seu xodó ter sido destruído. Você consegue nos levar até eles? Emília perguntou, finalmente, desviando o olhar dele antes que pensasse demais. Consigo. Seth respondeu,
sem hesitar. Prometo não te soltar no caminho. Engraçadinho. É um talento subestimado. Eles começaram a descer com mais cuidado. O calor da ilha grudava na pele, misturado ao cheiro de sal e vegetação. Seth percebeu o quanto Emília estava quieta. Não tensa, mas quietamente alerta. Como alguém que tinha aprendido a não baixar a guarda nem quando queria. Você tá me encarando. Ela comentou, sem olhar para ele. Tô. Ele admitiu. Só, conferindo se você é real. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um instante. 2 anos, Seth. Aquelas palavras carregavam mais do que pareciam. Ele sentiu o peso delas como um soco contido. Eu sei. Murmurou. Desde que eu acordei, não passei um minuto sequer sem pensar nisso. Eu pensei que tinha perdido você. Ela disse, finalmente olhando para ele. Os olhos dela, castanhos escuros, estavam mais duros do que ele lembrava, mas ainda eram os mesmos. Intensos. Enterrei você sem um corpo. Chorei por você. Segui em frente porque não tinha escolha. Eu não quis ir embora. Ele respondeu, a voz baixa, sincera demais para qualquer piada. O silêncio voltou a se formar entre eles, só que agora carregado de tudo que não foi dito nesses 2 anos. O vento parecia mais suave. O mundo mais distante. Eu senti sua falta. Seth disse, quase como uma confissão arrancada. Eu não lembro o que aconteceu comigo e como eu voltei. A única coisa que eu posso te dizer com toda certeza é que eu senti tua falta todos os dias desses 2 anos. Ela engoliu em seco, o olhar preso no dele agora, perto demais para mentiras confortáveis. Havia raiva ali, dor, mas também algo que nunca tinha ido embora. Seth, ela começou, mas parou. Ele não esperou que ela terminasse. Não foi impulsivo como em uma batalha. Não foi dramático como em uma despedida. Foi simples e necessário. Ele se inclinou levemente e a beijou. O mundo pareceu desacelerar ainda mais. O vento continuou passando, a ilha continuou se aproximando, mas tudo isso ficou distante. O beijo foi cuidadoso, inseguro no começo, como se ambos estivessem testando a realidade um do outro. Então ela correspondeu, os dedos se fechando na camisa dele, como se tivesse medo de que ele escapasse outra vez. Quando se afastaram, ainda estavam descendo, ainda suspensos entre céu e terra. Isso, ela disse, a voz baixa, o coração disparado, não resolve nada. Seth sorriu de leve. Eu sei. Mas, ajuda a lembrar porque vale a pena tentar. Ela respirou fundo, encostando a testa na dele por um segundo. Você realmente é um problema. Sempre fui. A praia se aproximava rápido agora. O mundo real voltava a puxá-los para baixo. Mas aquele momento, suspenso no ar, ficaria gravado, como a certeza silenciosa de que, mesmo com o caos à frente, eles ainda se encontrariam no meio da queda. Quando os pés tocaram a areia, Emília se afastou num reflexo rápido demais para ser ensaiado. O rosto dela estava quente, as bochechas levemente coradas, e ela levou um segundo a mais do que gostaria para recuperar a postura. Seth percebeu, claro que percebeu, mas teve o bom senso raro de não comentar. Pelo menos não em voz alta. Atrás deles, o ruivo caiu de joelhos na praia, soltando um som entre riso e choro ao ver o helicóptero afundar lentamente nas águas claras, engolido pelo mar como se nunca tivesse existido. O barulho metálico desapareceu sob a superfície, deixando apenas ondas suaves e um silêncio desconfortável. Certo. Emília disse, erguendo a voz e assumindo o controle com a naturalidade de quem já fez isso vezes demais. Vamos organizar tudo antes que alguém entre em pânico de vez. Guias para os recém-chegados. Mostrem a ilha, expliquem as regras básicas. Ela respirou fundo. Tentem não assustar ninguém, por favor. Ela se moveu pela praia distribuindo tarefas com precisão quase automática, apontando, chamando nomes, ajustando rotas. Era o tipo de liderança que não pedia permissão. Seth observou a distância, apoiando-se numa árvore próxima, tentando parecer menos acabado do que realmente estava. O corpo inteiro doía, cada músculo vibrando num aviso silencioso de que ele estava indo além do limite. A marca de morriga em seu pescoço queimava sob a pele, insistente, como um lembrete de que nada ali era simples. Emília voltou-se para um garoto magro, de camiseta azul e shorts curtos demais para qualquer clima que não fosse praia. Pink, leva a Sania até a mansão. A Olivia vai querer falar com ela. Explica tudo o que for preciso.
Sania arregalou os olhos, o sorriso nervoso surgindo rápido demais. A Olivia? Filha de Odin? Ela fez uma careta. Ela ainda tem aquela mania de ameaçar valquírias só porque sim? Pink pigarreou, claramente desconfortável. Bem, a diretora é direta. Sania o analisou de cima a baixo, inclinando a cabeça. Você parece uma versão alternativa do Spock. Se gostar de Star Trek, talvez eu sobreviva a isso. Star Wars, ele respondeu, dando de ombros. Mas ninguém é perfeito. Eles se afastaram discutindo qual trilogia era melhor, enquanto Emília finalizava a divisão dos grupos. Aos poucos, a praia foi ficando mais vazia, o burburinho diminuindo até restarem apenas o som do mar e o canto distante de pássaros invisíveis. Foi então que Emília voltou o olhar para Seth. Ela parou por um instante. Ele estava mais magro do que ela lembrava, com roupas gastas, marcas demais na pele e aquele sorriso torto insistindo em existir mesmo quando não devia. Algo no peito dela apertou, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz surgiu atrás deles. Então você é o famoso Seth. A garota que se aproximava era alta, com cabelos curtos tingidos de roxo vibrante. O olhar escuro não carregava curiosidade, carregava julgamento. Seth deu um passo para trás por instinto e acabou se apoiando na árvore. Uau! Ele comentou, tentando recuperar o fôlego e a dignidade ao mesmo tempo. As boas-vindas aqui são sempre assim, ou é um pacote especial? Ela cruzou os braços, inclinando a cabeça. Assim que te vi, soube quem você era, Seth. Ela cuspiu o nome dele com desprezo. Tem algo errado em você. Espero que seja só o jet lag espiritual, ele respondeu. Porque banho eu definitivamente preciso. Ela se aproximou mais, perto demais. Você fede a morte. Antes que Seth pudesse retrucar, uma mão firme pousou no ombro da garota. Kamui, Emília disse, a voz baixa e cortante. Deixe isso comigo. Kamui hesitou, os olhos faiscando por mais um segundo, antes de recuar com um suspiro irritado. Seus passos desapareceram pela trilha da floresta, deixando um silêncio pesado para trás. Emília virou-se para Seth devagar. Ela é a irmã mais nova da Lyanna. O mundo pareceu perder o equilíbrio por um instante. Seth sentiu as forças escaparem de vez e se deixou cair na areia, as costas encostando no tronco da árvore. O nome ecoava na cabeça dele como um golpe mal cicatrizado. Irmã, da Lyanna, murmurou, a voz rouca. Emília se ajoelhou ao lado dele sem pensar, a mão pousando em seu ombro. Você está pálido demais. Não é nada, ele respondeu, respirando com dificuldade. Só, muita coisa ao mesmo tempo. Ela ficou ali, perto demais para ser casual, distante demais para ser confortável. O mar continuava calmo à frente deles, indiferente ao peso das memórias que voltavam à tona. Lyanna. A traição. O pedido de desculpas tardio. O corpo nos braços dele. Tudo aquilo que nunca tinha tido um final simples. Você não precisa carregar isso sozinho. Emília disse, mais suave agora. Seth soltou um riso fraco. Engraçado. Eu achei que tinha aprendido exatamente o contrário. Ela revirou os olhos, mas havia algo quente ali, familiar. Continua um idiota. Ela murmurou. E você continua salvando todo mundo. Ele rebateu. Parece que algumas coisas não mudam. O olhar dele se encontrou, e por um instante o caos, a guerra iminente, as profecias e as perdas ficaram em segundo plano. Não era um momento perfeito, nem resolvido, mas era real. E, naquele instante breve à beira do lago, isso parecia suficiente. O lago se estendia diante deles, calmo demais para um mundo que parecia sempre à beira do colapso. A superfície lisa refletia o céu em tons que mudavam devagar, como se a água respirasse junto com a luz. Seth mantinha as costas apoiadas no tronco largo da árvore, sentindo a casca áspera através da roupa, tentando se convencer de que aquilo era real. Que ele estava ali, vivo. De novo. Emília sentava ao lado dele, os joelhos dobrados, os braços apoiados sobre eles de um jeito distraído. O vento morno passava entre as folhas acima, trazendo o cheiro úmido da floresta misturado ao sal distante do mar. Por alguns instantes, nenhum dos dois falou. E, estranhamente, o silêncio não pedia para ser quebrado. Seth foi o primeiro a respirar fundo, como se estivesse juntando coragem para mergulhar. Então, ele começou, olhando para o lago. Isso tudo ainda existe. Mesmo depois de tudo.
Ela acompanhou o olhar dele, os olhos seguindo uma ondulação suave na água. Não do jeito que era, respondeu. Mas existe. O vale caiu. Tudo que a gente conhecia ruiu. Tivemos que aprender a viver com os pedaços que sobraram. Ele assentiu devagar. Aquilo doeu mais do que ele esperava. O vale havia sido o primeiro lugar em que ele sentiu que pertencia, mesmo sem lembrar do passado. E as pessoas? Perguntou. Quem sobreviveu? Emília demorou um pouco para responder. Quando falou, a voz saiu firme, mas carregada de algo mais pesado. Nem todos. Alguns caíram na batalha contra o Rei Negro. Outros depois. Criaturas começaram a surgir com mais frequência, como se o mundo tivesse perdido medo. Ela fez uma pausa curta. A vitória não trouxe paz. Só tempo e medo. Sete soltou um riso curto, sem humor. Tempo é subestimado. Sempre achei que, se a gente derrotasse o vilão principal, vinha uma trilha sonora épica e os créditos subiam. Ela inclinou a cabeça na direção dele. Eu também pensei isso. Um quase sorriso surgiu. Mas parece que o mundo gosta de continuações. O comentário arrancou um sorriso verdadeiro dele, mesmo que breve. Sete passou a mão pela areia ao lado do corpo, sentindo os grãos frios entre os dedos. Você ficou diferente, disse, sem olhar diretamente para ela. Não de um jeito ruim. Só mais pesada. Como alguém que precisou tomar decisões que ninguém deveria tomar. Emília não se ofendeu. Pelo contrário, respirou fundo. Por que precisei? Virou o rosto para o lago. Depois que você morreu, Mimir desapareceu. Tudo ficou um caos. Alguém tinha que manter tudo de pé. Não dava para parar. Não dava para cair. A palavra ficou suspensa entre eles. Morreu. Sete engoliu em seco. Eu sinto muito. A voz saiu mais baixa. Por não estar aqui. Por ter deixado isso tudo nas suas costas. Ela fechou os olhos por um instante. Você não me deixou. Você se sacrificou. Abriu os olhos novamente. E isso foi o que mais doeu. O vento soprou um pouco mais forte, fazendo pequenas ondas se espalharem pelo lago. Sete sentiu um aperto no peito, algo que não vinha da marca queimando em seu pescoço, mas de um lugar mais profundo. Eu pensei em você, disse. Não lembro de muita coisa daquele tempo, mas lembro de você. Sempre você. Emília virou-se devagar. Os olhos dela encontraram os dele com uma intensidade que fez Sete prender a respiração. Eu nunca parei de acreditar que você estava vivo. Falou. Mesmo quando todos diziam que eu precisava seguir em frente. Mesmo quando fazia sentido aceitar. Por quê? Ela pensou por alguns segundos. Porque você é péssimo em ficar fora da minha vida. Ele soltou uma risada sincera dessa vez, abaixando a cabeça. Justo. O silêncio voltou, mas não pesado. Apenas cheio. Sete observou o reflexo deles na água, dois vultos sentados lado a lado, quase imóveis. E o depois? Perguntou. Depois da queda do Rei Negro. O que aconteceu com você? Emília passou a mão pelos cabelos, como se organizasse os pensamentos espalhados. Reconstrução. Conflitos internos. Crianças que perderam tudo. Ela suspirou. E eu tentando ser líder, estrategista, amiga, escudo, tudo ao mesmo tempo. Você sempre foi boa nisso. Não é verdade. Rebateu. Eu só escondo melhor quando estou com medo. Ele a encarou de lado. Isso explica muita coisa. Ela arqueou uma sobrancelha. Ei! Brincadeira. Ele sorriu. Bem, mais ou menos. Ela balançou a cabeça, mas um sorriso escapou. Às vezes eu queria ter sido menos forte. Confessou. Queria ter parado. Chorado. Gritado. Mas não dava. Todo mundo olhava para mim esperando respostas. Sete ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Você não precisava ter feito isso sozinha. Eu sei. Respondeu. Mas você não estava aqui. O Chris não estava aqui. A frase não soou como acusação. Apenas como fato. Ele respirou fundo. Eu estou agora. Ela o encarou novamente. Desta vez, mais vulnerável. Está mesmo? Sete hesitou. A marca em seu pescoço ardeu, o lembrando de que sua volta tinha um preço. Eu não sei por quanto tempo, admitiu. Mas enquanto eu estiver, eu fico.
Emília se aproximou um pouco mais, o ombro encostando de leve no dele. Então fica agora. O toque simples fez o coração de Seth acelerar. Ele não se afastou. As criaturas estão piores, continuou ela. Mais agressivas, mais inteligentes. Como se alguém estivesse testando limites. Ótimo! Ele suspirou. O mundo claramente não aprendeu a lição. Ela soltou um som que quase foi uma risada. Eu senti medo, confessou. Não do Rei Negro, mas do que veio depois. Do vazio que ficou. Seth virou o rosto para ela. O vazio é onde as coisas crescem, disse. Ou onde a gente cai. Acho que depende de quem está ao seu lado. Ela observou por um longo instante. Você sempre fala essas coisas como se não percebesse o quanto são importantes. É um talento natural. Ele deu de ombros. Subestimado. O lago refletia agora tons mais profundos de verde. O sol começava a descer. Seth, Emília chamou. Sim, eu perdi pessoas. Muitas pessoas. Pessoas demais. A voz dela falhou um pouco. Liana, ela parou. Ele fechou os olhos por um instante. A lembrança veio como uma lâmina. Eu sei. A irmã dela está aqui agora. Emília engoliu em seco. A Kamui. Ela me odeia, né? É complicado. Ela é bastante complicada. Emília corrigiu. E agora você aqui, isso deve assustar ela. Nem imagino o que ela deve estar pensando ou sentindo agora. Seth soltou um suspiro longo. Eu não sei o que eu sou agora. Só sei que carrego morte nos ossos. Ela segurou o pulso dele com firmeza. Você carrega escolhas. O olhar dela era intenso. E isso ainda é você. Ele a encarou, sentindo algo se alinhar por dentro. Você sempre me puxa de volta. Murmurou. Porque você é um idiota. Respondeu, quase sorrindo. O silêncio caiu novamente. Desta vez, mais próximo. Seth virou-se um pouco, ficando de frente para ela. Ele hesitou. Aquele beijo. Ela não desviou o olhar. Eu sei. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Continuou. Mas sei que, quando a única coisa que me deu medo foi pensar que nunca mais veria você. Os olhos dela brilharam, mas ela não chorou. Eu fiquei com raiva de você. Confessou. Por morrer. Por voltar. Por bagunçar tudo de novo. Parece justo. Muito justo. Mas também fiquei aliviada. Ela respirou fundo. Porque, mesmo depois de tudo, quando eu olhei para você, ainda era você. Seth sentiu o coração bater forte demais. E você ainda é você, disse. Mesmo carregando o mundo nas costas. Ela soltou uma risada baixa. Não romantize. Dói. Eu sei. Ele se aproximou mais um pouco. Posso ficar aqui? Mesmo quando dói. Ela não respondeu com palavras. Apenas apoiou a testa na dele. O mundo pareceu diminuir. O cheiro dela, o calor da pele, o som distante da água. Seth fechou os olhos. Se você desaparecer de novo, Emília começou. Eu não quero. Disse rápido. E se eu tiver escolha, eu não vou. Ela respirou fundo, como se aceitasse aquilo não como promessa, mas como verdade possível. Ele sorriu, encostando a testa novamente na dela. Agora esse é o meu tempo favorito. Ela riu, de verdade dessa vez. O sol tocava o horizonte quando Seth, sem pressa, encostou os lábios nos dela. Não foi urgente. Não foi desesperado. Foi calmo. Um beijo que não tentava provar nada, apenas existir. Emília correspondeu, os dedos se fechando na camisa dele, como se ancorasse algo que poderia se perder. Quando se afastaram, o lago parecia guardar aquele momento em silêncio. Isso vai complicar tudo. Ela murmurou. Sempre complica. Ele respondeu. Mas costuma valer a pena. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. O mundo ainda está quebrado. Então a gente conserta. Disse. Um pedaço por vez, mesmo que seja na porrada. O vento passou entre as árvores, e o lago permaneceu ali, testemunha silenciosa de duas pessoas que, apesar de tudo, escolheram ficar. E, por enquanto, isso era suficiente. O silêncio voltou, mais curto dessa vez. Um grupo de semideuses passou ao longe pela trilha de pedra, risadas baixas misturadas ao som de passos. A ilha não dormia de verdade, apenas diminuía o ritmo.
Emília se levantou primeiro, limpando as mãos na calça. Tá escurecendo, disse. E você precisa de um lugar para ficar antes que alguém resolva te colocar num depósito ou coisa pior. Dormir ao relento não está na minha lista de experiências que eu quero presenciar. Seth respondeu, aceitando a mão que ela estendeu para ajudá-lo a levantar. Quando ele ficou de pé, sentiu o mundo girar por um segundo. Emília percebeu na hora, o segurando pelo braço até o equilíbrio voltar. Devagar, alertou. Você ainda tá inteiro só por fora. Isso explica muita coisa. Ele brincou, tentando aliviar o clima. Eles começaram a caminhar lado a lado pela trilha principal, feita de pedras claras e lisas pelo uso. À medida que avançavam, tochas presas a suportes de metal se acendiam sozinhas, lançando uma luz quente que dançava nas folhas das árvores. Seth observava tudo com atenção distraída. As trilhas se ramificavam em várias direções, levando a campos de treino, estruturas abertas onde alguns semideuses ainda praticavam, mesmo à noite. Mais adiante, ele viu construções maiores, os dormitórios, cada um com símbolos diferentes entalhados na madeira e na pedra. É maior do que eu pensava, comentou. O refúgio cresceu. Os deuses foram generosos. Emília explicou. Ou talvez a gente só tenha aprendido a usar melhor o espaço. Eles passaram por uma área onde mesas de madeira estavam dispostas ao ar livre. Algumas pessoas comiam, outras apenas conversavam. O cheiro de pão quente e alguma coisa parecida com ensopado fez o estômago de Seth roncar alto demais para ser ignorado. Anotado. Emília disse, sem olhar para ele. Depois te alimentam. Você sempre cuidou bem das prioridades. Ele respondeu. A caminhada continuou, e a conversa foi ficando mais densa conforme o céu escurecia de vez. As estrelas começavam a surgir quando Emília tocou no assunto que os dois vinham evitando. A marca, ela falou, apontando discretamente para o pescoço dele. Morriga não faz nada sem intenção. Seth levou a mão até o pescoço por reflexo. Eu percebi. Respondeu. Ela não é exatamente sutil. Reclamar você como filho muda tudo. Emília continuou. Principalmente com os deuses. Incluindo o seu pai. Ele completou. Ela assentiu. Hades já queria sua cabeça antes. Agora ele vai querer com moldura e uma maçã na boca. Seth tentou brincar, mas a piada morreu no meio do caminho. Seth. Emília parou de andar e o encarou. Isso não é algo que a gente possa tratar como piada. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu sei. É só meu jeito de não surtar. Ela observou o rosto dele por um instante longo demais. Eu sei, disse, mais suave. Eles retomaram a caminhada. À frente, a casa principal surgia imponente, construída de madeira escura e troncos grossos, com janelas iluminadas e um telhado alto que parecia tocar o céu. Seth sentiu um arrepio estranho, uma mistura de familiaridade e alerta. E onde eu fico nessa história toda? Perguntou. Oficialmente falando. Em um dos quartos da casa principal. Emília respondeu. Temporário, claro. Isso soa acolhedor. É neutro. Ela rebateu. E seguro. Eles passaram por uma ponte baixa de madeira que atravessava um braço estreito do lago. A água refletia as estrelas com tanta nitidez que parecia um segundo céu invertido. Seth diminuiu o passo sem perceber. Seth. Ele olhou para ele. Eu guardei uma coisa para você, disse, enfiando a mão no bolso da jaqueta. Quando ela abriu a palma, o anel estava ali, simples, gasto pelo tempo. Seth sentiu o peito apertar. Eu pensei que tinha perdido. Eu encontrei, respondeu. E não consegui me desfazer. Ele fechou os dedos dela com cuidado. Você devia ficar com ele. Não. Ela insistiu, empurrando de volta para a mão dele. Sempre foi seu. Seth hesitou, então colocou o anel no dedo. O metal aqueceu de imediato, mudando de forma com um brilho suave até se transformar em uma espada, equilibrada e familiar. Certo. Ele soltou um riso baixo. Isso continua sendo estranho. Mas útil, Emília completou. Eles chegaram à casa principal, uma construção sólida, simples, com luzes suaves nas janelas. Emília parou à porta. Descansa, disse. Amanhã, a gente continua. Seth assentiu. Obrigado. Falou. Por tudo. Ela hesitou, depois tocou de leve o braço dele. Bem-vindo de volta.
E se afastou, deixando Sete ali, com a espada na mão e o coração pesado de coisas que ainda precisavam ser ditas. Sete despertou com a sensação de estar se afogando em ar seco. O quarto estava silencioso demais, iluminado apenas pelo brilho opaco da lua atravessando a janela. O teto era baixo, simples, com rachaduras finas que lembravam veias. O cheiro era de madeira envelhecida e maresia distante. Por um segundo, ele pensou estar acordado de verdade. Então percebeu que seu coração batia rápido demais, como se estivesse tentando fugir do próprio peito. Sentou na cama, passando a mão pelo rosto. O travesseiro estava úmido. Não precisou olhar para saber. Lágrimas. Só do lado direito, como sempre acontecia quando os sonhos eram diferentes. Ele respirou fundo, tentando se lembrar de onde estava, de quando tinha ido dormir, mas as memórias vinham embaralhadas, como cartas jogadas no chão. Se levantou devagar. O chão estava frio sob os pés descalços. O quarto lembrava vagamente algo familiar, uma bagunça organizada, uma escrivaninha encostada na parede, uma estante torta cheia de livros empilhados sem ordem. Um abajur azul desligado. Um pôster colado torto, meio desbotado. Não era exatamente seu quarto, mas parecia que poderia ter sido. A janela chamou sua atenção. Aproximou-se, puxando a cortina com cuidado. Do outro lado, a cidade se estendia viva e barulhenta, mesmo aquela hora impossível. Luzes de neon, prédios altos, placas piscando. Times Square. Ele não soube como soube, apenas soube. O som distante de buzinas e vozes subia como um eco abafado, como se estivesse ouvindo o mundo através da água. Isso não faz sentido, murmurou. Foi então que ouviu o trovão. Não veio do céu. Veio de dentro do apartamento. Um estrondo profundo, grave, que fez o ar vibrar e os vidros da janela estremecerem levemente. Sete se virou no mesmo instante, o corpo inteiro entrando em alerta. O corredor à frente parecia mais longo do que deveria, esticado demais, com as luzes apagadas. Uma sombra se movia ao fundo, lenta, paciente. Ele engoliu em seco. Cada passo pelo corredor parecia exigir um esforço absurdo, como andar contra uma corrente invisível. O silêncio era pesado, denso, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração. Quando chegou à sala, parou de súbito. Havia alguém sentado ali. A poltrona ficava no centro do cômodo, voltada para a janela. A figura estava relaxada, uma perna cruzada sobre a outra, como se estivesse esperando por ele há horas. O resto da sala era um breu indistinto, mas então 2 pontos vermelhos se acenderam na escuridão. 2 pequenos pontos. Olhos. Um estalar de dedos ecoou, seco e preciso. A luz voltou de forma suave, dourada, como fogo refletido em metal. A sala ganhou forma. Móveis elegantes demais para aquele apartamento, cortinas pesadas, uma mesa baixa com uma taça de cristal apoiada sobre ela. E, na poltrona, finalmente visível, estava Morrigan. Ela era alta, imponente sem esforço. Usava um vestido escuro que parecia feito de sombra líquida, ajustado ao corpo como se o tecido soubesse exatamente onde tocar. Seus cabelos longos, negros com reflexos azulados, caíam soltos pelos ombros, e pequenas mechas pareciam se mover sozinhas, como se tocadas por um vento que não existia. Sua pele era pálida, mas não frágil, era a palidez de algo antigo, imortal. Os lábios, vermelhos demais para serem naturais, se curvaram em um sorriso lento enquanto ela levava a taça aos lábios. O líquido dentro era dourado, espesso, brilhando como se tivesse luz própria. Olha só! A voz dela era baixa, aveludada, cada sílaba escolhida com cuidado. Você cresceu. O mundo de Sete encolheu. O ar pareceu escapar de seus pulmões de uma vez só. Ele tentou falar, mas a garganta travou. Seu corpo inteiro estava rígido, como se tivesse sido congelado no lugar. Morrigan observava como quem reencontra algo precioso perdido há muito tempo, com interesse, carinho e posse. Não precisa parecer tão assustado, continuou ela, inclinando a cabeça. Não é educado encarar a própria mãe desse jeito. A palavra atingiu como um soco. Não, Sete deu um passo para trás sem perceber. Você não pode. Posso. Ela interrompeu, tranquila. E estou aqui, filho. A raiva veio rápido, quente, ocupando o espaço do medo. Filho, onde você estava? Ele disparou, a voz falhando no meio da frase. Quando eu acordei em Atelfen sem memória nenhuma. Quando eu morri, mais de uma vez. Quando tudo começou a dar errado por causa de você.
Morrigan não se moveu. Apenas observou, paciente, como se estivesse deixando uma criança ter seu acesso de raiva. Eu estive olhando. Respondeu. Sempre estive. Claro. Sete riu, sem humor, assistindo de camarote enquanto os deuses queriam me apagar do mapa só por eu existir. Isso tudo é culpa sua. Ela se levantou então. O movimento foi lento, calculado. Quando ficou de pé, Sete percebeu o quanto ela era alta, o quanto ocupava o espaço ao redor. Morrigan caminhou até ele, passos silenciosos no chão, parando a poucos centímetros. Ele sentiu o cheiro dela, algo entre morangos silvestres, chuva e flores noturnas. Eu matei por você, disse, simplesmente. Sete piscou. O quê? Ela estendeu a mão e, com delicadeza surpreendente, virou o antebraço dele, expondo a pele. Onde antes existiam as marcas negras, agora havia apenas linhas sutis quase invisíveis como finas cicatrizes. Vidas extras. Explicou. Não eternidade. Apenas chances. Você nasceu frágil demais para este mundo, Sete. Eu não podia perder você. O toque dela era frio e quente ao mesmo tempo. Ele sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Seu pai, Morrigan, desviou o olhar por um instante. Eu o amava. E amava você. Estava disposta a abrir mão da minha divindade, de tudo, mas os deuses do meu panteão não aceitaram. Ela voltou a encará-lo, os olhos vermelhos ardendo. Quando te mataram, algo em mim quebrou. Eu destruí o panteão celta. Um por um. Achei que isso traria paz. Um sorriso torto surgiu. Não trouxe. O silêncio se espalhou entre os dois. Eu procurei você em todos os cantos da morte. Em todos os reinos. Continuou ela, mais baixa agora. E não te encontrei. Até que, eras depois, você reapareceu. Morrigan ergueu a mão e tocou o rosto dele, com cuidado quase reverente. Meu menino impossível. O mundo tremeu. Sete sentiu o chão sumir sob seus pés, o quarto se desfazendo em sombras e luz. Antes de acordar de vez, a voz dela ecoou uma última vez, suave e ameaçadora ao mesmo tempo. Você pode me odiar. Pode me enfrentar. Um sorriso. Mas vai pensar em mim. Sempre. Ele despertou com um sobressalto, o coração disparado. O quarto estava silencioso. O cheiro da ilha, o som distante do mar. Sete levou a mão ao antebraço, sentindo a pele arder levemente. E soube, com uma certeza gelada, que aquilo não tinha sido só um sonho. Se você chegou até aqui, significa que essa história tocou você de alguma forma. E isso faz toda a diferença. Se este capítulo te envolveu, se você sentiu a tensão, o medo ou a esperança junto com os personagens, deixe um like. Isso ajuda o audiolivro a alcançar mais pessoas que também estão esperando por uma história como essa. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos, porque o que vem a seguir é ainda mais perigoso e ainda mais intenso. Ative o sininho, respire fundo. E nos encontramos no próximo capítulo. Até lá, lembre-se, os deuses sempre observam.